O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Evangelho Sem Fronteiras, palestra pública, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com imensa alegria que recebemos cada um de vocês nesta morada de todos os corações. Sintam-se acolhidos e abraçados. Que a luz do Evangelho de Jesus ilumine nossos pensamentos neste momento de reflexão e aprendizado. Hoje vamos refletir sobre o tema perdão, a importância do perdão para o espírito imortal e a sua felicidade com Simão Pedro. Mas antes, preparemos nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros, com a espiritualidade que nos assiste e conduz aqui por meio da prece. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé
e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Simão Pedro de Lima é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Simão, obrigada por aceitar o nosso convite. É com muita satisfação que nós vamos te ouvir agora. Muito obrigado a você, Flávia, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Vamos conversar um pouco sobre essa proposta que nos foi trazida, essa proposta temática, esse assunto alusivo ao perdão. O perdão que reconforta as almas. E para falar em perdão, primeiro precisamos entender um pouco mais sobre a nossa vivência e aprendermos um pouco mais, ou entendermos um pouco mais, aprofundarmos mais no aspecto da convivência. Porque quando se fala em perdão, é em relação a uma pessoa, a outra pessoa, ou em relação a duas ou mais pessoas que se interconectam, que se interrelacionam. Não há o perdão dirigido senão a outrem. Mas é preciso que entendamos um pouco esse aspecto do relacionamento interpessoal. Nós temos que nos lembrar, nós temos que sempre nos lembrar que a convivência faz parte de uma lei natural, a lei de sociedade. A lei de sociedade que compõe o conjunto das chamadas leis morais. E é interessante nós percebermos que as leis morais são leis divinas e, por isso, são leis para a nossa felicidade. É isso que diz a questão 614, lá do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o que se entende por lei natural, que é a pergunta, a 614, a pergunta que abre o livro terceiro do Livro dos Espíritos, o livro das leis morais. Então, Kardec faz essa pergunta: o que se entende por lei natural? E os Espíritos respondem que é a lei de Deus, dizem eles, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, a lei natural só tem uma finalidade, as leis de Deus só têm uma finalidade: nossa felicidade. E sendo as leis de sociedade uma das leis morais, e sendo as leis morais para nossa felicidade, a lei de sociedade é para nossa felicidade. E na lei de sociedade nós temos a convivência, o relacionamento interpessoal, que é uma escola bendita. Podemos dizer que a convivência é uma escola bendita, porque por meio da convivência é que nós podemos conhecer a outra pessoa, mas principalmente pela convivência nós podemos nos conhecer. É uma das formas de autoconhecimento que nós temos para que possamos nos compreender. Conhecermos-nos pela autoanálise, conhecermos-nos pela dor e conhecermos-nos
pela convivência com o semelhante. Então é importante entendermos esse aspecto da convivência, para percebermos que nós, que aqui convivemos na sociedade terrena, nós somos todos seres espirituais. Tivemos a mesma origem, teremos o mesmo destino, a evolução. Mas somos diferentes. Cada ser é um ser em si mesmo. Nenhum é igual ao outro. Nenhum de nós é igual aos outros. Todos nós temos as nossas personas, as nossas diferenças. E é importante entendermos que todos nós somos seres idiosincráticos. O que é um ser idiosincrático? A idiosincrasia é aquele aspecto que nos diz que cada ser tem uma reação diferente a um mesmo estímulo. Em uma mesma sala, ouvindo a uma mesma pessoa, ao mesmo tempo, cada pessoa pode interpretar de maneira diferente. Isso é o aspecto idiosincrático na relação interpessoal. Compreender que na relação interpessoal nós temos só duas regras. A primeira regra é que todo mundo tem razão. E a segunda regra é que todo mundo tem razão. Ou seja, todos nós achamos que somos os detentores, os donos da razão. Todos nós achamos que a verdade está conosco. Só que todo mundo assim pensa, todo mundo tem razão. Mas, se todo mundo tem razão, então não haveria o porquê das discordâncias, não haveria porquê das diferenças de pensamento. Então, quando dizemos que todo mundo tem razão, é que cada um cria um universo para si mesmo. E nesse universo a pessoa se vê sempre correta, se vê sempre certa. E quando vamos conviver com as outras pessoas, esse é o ponto fundamental, para que nós entendamos que as pessoas com as quais convivemos entendem que têm razão, assim como nós também entendemos que têm razão. Então, na convivência, a harmonização é o ponto fundamental. Se passarmos a entender que as pessoas defendem o seu ponto de vista, nós então poderemos trabalhar melhor, compreendendo o ponto de vista delas, mesmo que não seja o mesmo nosso, mas compreendendo que todos podem ter pontos de vistas diferentes. Há aquele que enxerga o copo meio vazio e aquele que enxerga o copo meio cheio. Então, são pessoas que interpretam de maneira diferente e cabe-nos o respeito às interpretações diferentes. Na convivência, talvez precisemos aceitar cada pessoa como ela é, porém, procurando entender os porquês dos incômodos que nós sentimos em relação a essa ou aquela pessoa. Numa relação interpessoal, interessa-nos mais saber os porquês dos nossos sentimentos do que os porquês das ações alheias. Não cabe nos perguntar por que as pessoas não se dão bem comigo. Cabe me perguntar por que eu não me dou bem com determinadas pessoas. Qual o porquê de eu sentir um incômodo com esse ou aquele coração, com essa ou aquela pessoa. É importante percebermos isso, porque também na relação interpessoal não podemos ou não devemos tentar algo que é impossível. Mudar o comportamento do outro sem antes mudar o meu. Numa convivência, não podemos esperar que o outro haja. Nós precisamos agir. Nós precisamos agir compreendendo as reações ou as ações das outras pessoas. É importante que desenvolvamos a compreensão. Compreender não significa concordar.
com a outra pessoa. Compreender é justamente perceber que cada um tem o seu olhar, cada um enxerga o mesmo fato por prismas diferentes. Perceber que cada um tem uma cultura que foi apreendida, uma cultura que foi desenvolvida, uma forma de ser diferente da nossa. Compreender que cada um tem o seu ritmo, compreender que cada um tem o seu momento e que a igualdade absoluta nós nunca a teremos, justamente porque as pessoas são diferentes. A compreensão é a base para a convivência. Quem não está disposto a tolerar, dificilmente conviverá, porque nós sempre frustraremos expectativas de pessoas e pessoas frustrarão as nossas expectativas. Essa é uma característica da convivência. Conviver, dividir um espaço, dividir uma vida, dividir momentos. Essa é a arte para que tenhamos uma vida em paz. Saber conviver. Buscar compreender os porquês dos nossos incômodos. E desenvolvermos a compreensão do outro a partir de nós mesmos. Desenvolver essa compreensão do outro a partir de nós. A partir do eu me olhar, do eu me entender, do eu me conhecer. Dessa questão de autoconhecimento deriva toda a estrutura de uma convivência. Porque se eu me conheço, eu sei das minhas virtudes, eu sei dos meus defeitos. E sei que as outras pessoas também têm virtudes, também têm defeitos. Por isso é importante que a compreensão se faça a partir de nós mesmos e não a partir do outro. Numa relação interpessoal, quando eu mudo minha forma de agir, eu afeto para que a outra pessoa também mude a sua forma de agir. Numa convivência, não se muda a conduta alheia sem mudar, primeiro, a nossa própria conduta. Isso é desenvolver a compreensão. Lembrar sempre que as pessoas enxergam o mundo, cada uma delas com a sua própria lente. A cor do mundo dependerá da cor da lente que está se usando. A maneira de interpretar o mundo. É importante nós entendermos. E isso nos leva a agir desenvolvendo a compreensão que precisamos de um elemento para essa compreensão, a empatia. Saber nos colocar no lugar do outro, para que eu possa entender que se eu, no lugar que ele está, não agiria da mesma forma. Então a empatia me permite me colocar no lugar do outro para que eu possa entender e compreender a visão que esse outro tem a respeito de pessoas e de coisas e de acontecimentos. É fundamental que haja essa empatia. É fundamental que desenvolvamos a alteridade, que é justamente a condição de se colocar no lugar do outro, compreender, conviver com as diferenças. É importantíssimo que nós aprendamos a conviver com as diferenças. É isso que a alteridade nos indica. Saber conviver com as diferenças. E nesse processo, então, empático, nós podemos exercitar uma belíssima frase trazida pelo Cristo, quando ele nos fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Essa é a lei e os profetas, dizia o Cristo. Tudo o que quisermos que os outros nos façam, façamos nós a eles. Essa frase do Cristo ela é importante. Ela é importante porque quando Jesus diz isso, ele está refazendo uma frase que não era dele. Ele está refazendo uma regra
que a filosofia chama de regra de ouro. Uma regra que antecedeu a essa fala de Jesus. Só que a regra que antecede a essa fala de Jesus trata de uma virtude que nós chamamos virtude negativa. Nós temos a virtude negativa e a virtude ativa. A virtude negativa é aquela que decorre de uma inação. E a virtude ativa é aquela que demanda uma ação. E o que era, então, a virtude negativa trazida antes do Cristo? A mesma frase, a mesma ideia, mas com uma colocação diferente. A frase que antecedeu a essa de Jesus era: não façais aos outros o que não gostaríeis que eles fizessem a vós. Virtude negativa. Não fazer mal, mas não quer dizer que fará o bem. Então vejamos como era a frase: não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem eles a vós. E Jesus vem e modifica e diz: fazei aos outros o que gostaríeis que eles fizessem a vós. Essa é, talvez, a grande regra. Esse é, talvez, o grande elemento para a convivência. Fazer aos outros aquilo que entendemos como útil, bom. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Mas podemos questionar: isso que eu quero para mim, que eu acho que é bom, o outro pode achar que não seja. E aí vem o pensamento de Immanuel Kant, o pensamento kantiano, que ele diz: se o que nós vamos fazer, se todos no mundo fizessem, o mundo seria melhor. Se todos no mundo assim fizessem e o mundo ficasse melhor, eu deveria fazer ao outro sim. Veja como Kant traz uma forma para harmonizar a subjetividade. Então é importante nós percebermos esse sentido. Compreender o outro a partir de nós mesmos, querer ao outro o que queremos e fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. E a regra do Cristo é a sugestão trazida pela filosofia, digamos, existencial, mas não no modelo sartreano, sobre a nossa existência, sobre a convivência. Nesse sentido, nesse bojo, então, nós vemos a necessidade de fazer o bem, de praticar a virtude, de servir ao semelhante, de praticar a caridade. E aí nos chega uma pergunta feita aos benfeitores espirituais. A pergunta 886, lá do Livro dos Espíritos. Quando é perguntado aos benfeitores qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Vejamos a pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Não é simplesmente uma definição de dicionário. O verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Vejamos a profundidade da pergunta. E os benfeitores espirituais nos responderam com 3 conjuntos de ideias: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. 3 elementos que indicam o sentido da palavra caridade: benevolência para com todos, fazer o bem; indulgência para com as imperfeições alheias, compreensão; e perdão das ofensas, sentimento. Vejamos que essa resposta nos leva, então, a refletir sobre a necessidade do perdão como um dos elementos da caridade. E para isso precisamos aprender a desenvolver a sensibilidade. Mais, não diria mais até, tanto quanto ou tanto como desenvolver a compreensão. Precisamos desenvolver a sensibilidade. Ao desenvolvermos a sensibilidade, além de compreender o outro, nós enxergaremos o outro.
Seremos uma pessoa enxergando uma pessoa, que nos sugere um materialista, um filósofo materialista, Hegel. Dizia ele: seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Vejam essa frase perfeita, advinda de um materialista que entende a moral claramente. Seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Isso é desenvolver a sensibilidade. Isso é ser uma pessoa que se sensibiliza ante as outras pessoas, para compreendê-las, para compreender as ações, mesmo não concordando. E aí vem a necessidade do perdão, que é uma pergunta feita por Pedro, que o evangelista Mateus nos traz muito bem estruturada a pergunta, salvo engano, no capítulo 18 do evangelho dele, do evangelho de Mateus. Vem Pedro e se direciona a Jesus, ou se dirige a Jesus, e pergunta a ele: mestre, até quantas vezes devo perdoar o irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Vejamos Pedro perguntando a Jesus se há uma quantidade, se há um limite quantitativo para o perdão. Até quando devo perdoar ao irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus, respondendo para Pedro, ele diz: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vejamos, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São números que não saem do nada. A pergunta de Pedro, quando ele pergunta 7 vezes, não saiu do nada. A resposta de Jesus, quando responde 70 vezes, também não sai do nada. Esses números saem lá do Velho Testamento. Esses números estão lá no Gênesis bíblico, no capítulo 4 do Gênesis bíblico. Salvo engano, versículo 24. E onde estão lá? Estão na história de Lameque. Quando Lameque diz: 7 vezes se fará vingança sobre Caim, e 70 vezes 7 sobre Lameque. Por que ele diz isso? Porque o texto, a tradição diz que Caim, da parábola, matou o irmão e por isso seria punido 7 vezes. E acontece que Lameque, descendente de Caim, também matou um irmão. E ele então diz: se Caim foi punido 7 vezes, eu, sabendo da punição de Caim, eu, Lameque, dizia ele, preciso ser punido 70 vezes. Então, quando Jesus vai responder a Pedro, e Pedro faz a pergunta, ambos estão se referindo ao Velho Testamento. E no sentido dessa resposta, Jesus está dizendo: quantas vezes o irmão pecar contra ti, você também o perdoará. Então vejamos que lá, desde a época do Cristo, pergunta-se sobre o perdão. Mostra-nos a necessidade do perdão. E sem quantidade definida. Quantas vezes necessárias forem, deverá haver o perdão. André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos fala que o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Vejamos como ele está dizendo. O perdão é o remédio que recompõe a nossa alma doente. Quer dizer que o perdão não é o elemento para o outro, o perdão é o elemento para nós. Porque quando desenvolvemos a condição do perdão, estamos dando um refrigério para nós mesmos e não para outra pessoa.
É como se, aí sim, o auto-perdão a partir da compreensão. Quando desenvolvemos o sentimento do perdão, é porque já nos colocamos no lugar da outra pessoa e já percebemos que talvez nós mesmos, no lugar que ela está, faríamos o que ela fez. Então, por isso, André Luiz vai nos dizer que o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não necessariamente o ofensor, mas aquele que se permitiu ser ofendido. Ser ofendido. Nos fala Francis Lankin que o perdão é uma experiência de paz. Veja que interessante. O perdão é uma experiência de paz. E acrescenta ele. E a compreensão do viver. Vejamos a frase. Francis Linsky é autor do livro sobre o perdão. Terapia do perdão. E ele nos chama a atenção para isso. Que é uma experiência de paz e, ao mesmo tempo, a compreensão do viver. Por que ele diz a compreensão do viver? Porque faz parte do processo da convivência. Faz parte do processo do relacionamento interpessoal. Que eu frustro pessoas, pessoas me frustram. Faz parte do aprendizado, o erro e o acerto. Precisamos pensar nisso. Fala-nos aquele poeta libanês, Khalil Gibran, lá no livro Areia e Espuma. Ele diz: o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. De uma forma poética, é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Devolver o mal com o bem é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Se olharmos essas três definições, André Luiz nos dizendo que o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Francis Lansky dizendo que é uma experiência de paz e compreensão do viver. E Gibran nos dizendo que é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Essa ideia do perdão mostra-nos que ele é uma virtude ativa. Não existe o perdoar sem demonstrar. É uma virtude ativa. O perdão é uma atitude de compreender o semelhante. Não é uma atitude de se colocar maior que o semelhante. É uma atitude de compreender o semelhante. E, repito, insistindo até, se nós talvez estivéssemos no lugar do outro, talvez cometeríamos o mesmo que ele cometeu. Então é importante percebermos que o perdão é uma atitude de compreender o semelhante. Compreender. Então o perdão não é simplesmente um ato superficial. O perdão é um ato de grande profundidade. É o ato da compreensão do semelhante. É uma atitude de compreensão. Não é pura e simplesmente o compreender, demonstrar via atitudes que essa compreensão existiu. O perdão, podemos dizer que o perdão é uma ação profilática para a boa convivência. Insisto, vejam, sempre estou falando da convivência, porque a convivência é a escola bendita. É nela que nós nos construímos. Então, o perdão, nessa escola bendita chamada convivência, é uma ação profilática, é uma profilaxia, para que possamos ter uma boa convivência. E o perdão é uma virtude na marcha evolutiva. É uma virtude na marcha evolutiva.
Mas agora pensemos mais profundamente sobre a ideia do perdão. Dizemos que é uma atitude de compreensão com relação ao semelhante. Dissemos que é uma ação profilática. E dissemos que é uma virtude no processo evolutivo. Agora pensemos, de onde nasce o perdão? De onde vem o perdão? Qual é o nascedouro do perdão? A ofensa. Só existe o perdão porque houve uma ofensa. Se não houvesse ofensa, não haveria o perdão. Guardemos isso. De onde vem o perdão? Ele é uma reação a uma ofensa. E aí, então, perguntemos-nos. Seres evoluídos, espíritos altamente evoluídos, espíritos puros, perdoam? Dentro desse raciocínio, que o perdão advém de uma ofensa, espíritos puros se ofenderiam conosco? Espíritos puros se ofenderiam com seres não evoluídos? Façamos um outro exercício. Imaginemos uma cena. A mãe com uma criança. Uma criancinha de 4 aninhos, com 4 aninhos. E essa criança passa por mim e põe a língua para fora. Me faz aquele insulto, mostrando a língua. E a mãe vê aquilo, se assusta e chega e diz: Simão, perdoe minha menininha, perdoe meu menininho. Eu vou dizer o quê? Deixa para lá, é criança. Eu perdoei? Não, porque a criança não me ofendeu. Se ela não me ofendeu, como que teria o perdão? O perdão depende da ofensa. Eu não me senti ofendido para ter que perdoar, porque uma criança não ofende a um adulto. Agora, suponhamos que fosse a mãe ou o pai daquela criancinha que pusesse a língua para mim. Eu poderia ficar chateado com aquilo. E aí o pai ou a mãe chega e fala: me desculpe. E aí, com aquela respiração, eu digo: desculpa. Por que eu perdoei? Porque eu me ofendi. Se eu não tivesse me ofendido, eu não teria perdoado. Por quê? Porque não havia ofensa. Aquela criança, eu diria: deixa para lá, o que é isso? É coisa à toa, coisa de criança. Mas o pai ou a mãe, eu diria: está perdoado. Ou seja, você me ofendeu. Então, para que haja o perdão, tem que haver ofensa. E aí vem a pergunta mais filosófica. Um ser evoluído, um ser divino, Deus, se ofenderia conosco? Se Deus se ofendesse comigo, ele não seria Deus. Porque ele estaria no meu nível, ou eu no nível dele. Porque só se ofendem pessoas, seres que estão no mesmo nível. Uma criança não ofende a um adulto. 2 adultos se ofendem. E quem está no nível de Deus para ofendê-lo? Ou, se ele sendo Deus, ele nunca se ofenderia. Então Deus não precisa perdoar. Mas, Simão, então como que nós dizemos pedimos perdão a Deus? Como Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque esse perdão que nós pedimos a Deus é o reconhecimento que fizemos algo que vai além das nossas forças ativas. Então pedimos a Deus que nos ajude para que eu repare os atos. O perdão que pedimos a Deus, na verdade, estamos pedindo a nós mesmos. É o auto-perdão. É aquela consciência tranquila. Não é isso que vemos na questão 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? É a pergunta. E a resposta se nos chega na consciência. Quando então peço perdão a Deus, eu estou buscando um exercício de consciência, para que a minha consciência se tranquilize, para que eu possa reparar o erro cometido. Então, vejamos o que é. E aquele que dá o perdão, ele se ofendeu antes. E se ele se ofendeu antes, é porque ele está no mesmo nível do ofensor. Volto a dizer,
Talvez se eu estivesse no lugar dele, teria feito da forma que ele fez. Então é importante percebermos que quando damos ou achamos que perdoamos, quando nós perdoamos, é porque nós nos ofendemos. E se nós nos ofendemos, não somos melhores do que o ofensor. Porque também guardo os ressentimentos. E guardando o ressentimento, posso transformá-los em mágoa. E a mágoa, nos fala André Luiz, lá no mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade. Ele diz, guardar as ofensas é se conservar nas sombras. Guardar a mágoa é conservar as sombras. E pensemos, quem sofre com a mágoa? Aquele que agiu ou aquele que a sente? Pensemos. Observemos o verbo magoar. O verbo magoar é um verbo pronominal. Para ser conjugado, precisa de um pronome. E ele é pronominal reflexivo. O pronome tem que refletir àquele que o conjuga. Vejamos. Como é a conjugação do verbo magoar? Eu me magoo. Tu te magoas. Ele se magoa. Nós nos magoamos. Vós vos magoais. Eles se magoam. Então não é ele me magoa. É eu me magoo com ele. E não ele me magoa. Porque a mágoa, eu é que permito tê-la ou não. Um ser evoluído não se magoa com ações dos seres não evoluídos. Guardar a mágoa é conservar-se nas sombras, dizia André Luiz. Guardar a ofensa é conservar-se nas sombras. Então percebamos que ninguém me magoa. Sou eu que me magoo com as pessoas. Nem que a própria gramática nos ensina isso, quando se coloca a estrutura de conjugação do verbo. Eu me magoo. Ele se magoa. Eu me magoo. Não é ele me magoa. Então é preciso perceber que o perdão, nesse sentido mais profundo, continua sendo virtude, sem dúvida, mas nesse sentido mais profundo, ainda é uma demonstração que estamos num processo que não atingimos ainda um nível de perfeição. Porque ainda nos ofendemos com as pessoas. Mas é difícil, sim, é muito difícil não se magoar, porque somos seres ainda apegados a nós mesmos. E pensemos um pouco mais sobre a ideia da mágoa. Pensemos um pouco mais profundamente, abstraídos do subjetivismo, apenas com o aspecto filosófico, sobre o magoar, sobre o se magoar, sobre o me magoar. Pensemos mais profundamente. Esse sentimento interno, esse sentimento próprio. E perceberemos que ao dar o perdão, estamos retirando de nós a mágoa. Estamos retirando de nós esse sentimento que nos corrói, que nos prejudica, que nos machuca. Então aí entendemos, mais uma vez, aquela frase de André Luiz. O perdão é o remédio que recompõe a alma doente. Porque quando então eu desenvolvo o perdão, eu estou limpando de mim a mágoa. E a mágoa vem de um certo egoísmo. Por que egoísmo? Por que egoísmo? Nós nos magoamos com as pessoas quando elas fazem aquilo que nós não gostaríamos que elas fizessem. Quantas vezes dizemos, eu aceitaria isso de qualquer pessoa, mas não de você. Ou seja, você não agiu como eu queria. E quem somos nós para determinar como os outros agirão? Então percebamos que a mágoa advém dessa questão. Você me decepcionou. Quer dizer, você não fez, você não agiu do jeito que eu gostaria que você agisse. Então, no sentido mais profundo, nós perceberemos que o perdão, dado entre aspas, é uma limpeza
para aquele que concede. Muito mais do que aquele que o pede. Porque guardar a ofensa é conservar-se nas sombras, como dizia André Luiz. Então percebamos bem que essa ideia do perdão, no sentido mais profundo, é uma limpeza da mágoa que a pessoa que concede estava carregando e limpa a sua própria essência ao conceder o perdão. Mais do que aquele que o recebe. Podemos desenvolver exercícios para o perdão, sim. O autoconhecimento é um deles. Olhar para nós e nos conhecer. Saber dos nossos limites. Saber que somos pessoas que temos defeitos e temos virtudes, como quaisquer outras pessoas. O auto-perdão também é um exercício. Não carregar uma culpa, porque culpa não nos leva a lugar nenhum, senão a uma autocomiseração, a passar a ter pena de mim mesmo. Eu preciso aprender a carregar as responsabilidades dos atos praticados para repará-los. Perceber que o perdão também é um instrumento de provas. Como disse, estamos todos num nível evolutivo em que ainda nos ofendemos. Então, nesse nível evolutivo que ainda nos ofendemos, o perdão é altamente virtuoso. O perdão é uma grande virtude. E um outro exercício. Perceber a impessoalidade da ofensa. Perceber que a pessoa agiu, mas talvez não necessariamente direcionada a nós. Não pessoalizar, olhar o ato e observar melhor a pessoa. Um outro exercício. Ver o ofensor como um ignorante, como aquele que ignora as consequências da sua própria ação. Como aquele que ignora a afetação que ele fará às pessoas. Isso nos auxilia. Nos auxilia a compreender. Nos auxilia a nos libertar. E quando nos libertamos da mágoa que carregamos, quando nos libertamos da ofensa que guardamos, nossa consciência sereniza. E ela se serenando, a paz se nos chega, que é a ideia que Emmanuel nos traz, lá no capítulo 136 do livro Fonte Viva, quando ele nos diz que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Um ser que guarda a mágoa, ele não está em paz. Então, o perdão, ele abre-nos a porta para o exercício de paz. E o exercício de paz nos traz a felicidade. Lembremos da questão 614, que a lei de Deus foi feita para nossa felicidade. Se a lei de Deus foi feita para nossa felicidade e a lei de Deus está na nossa consciência, logo, a felicidade é um estado de consciência. E um ser que perdoa, ele limpa-se da mágoa. O seu estado de consciência altera e a felicidade passa a ser sentida. Porque felicidade não nos vem de fora. Felicidade é o que trazemos dentro. De fora nos chegam alegrias e tristezas. Felicidade não. Felicidade é um estado, melhor dizendo, é uma essência da alma. Felicidade é uma essência. Felicidade é essa consciência tranquila. Como bem cantaram dois filósofos contemporâneos, os senhores Renato Teixeira e Almir Sater, quando disseram num tratado existencial chamado Tocando em Frente: cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. A felicidade nós não a buscaremos fora, porque não a encontraremos. A felicidade sempre será encontrada dentro. E um coração que perdoou, um coração que se limpou da mágoa, uma consciência que se limpou das ofensas, é um ser feliz. É uma consciência feliz.
é um coração feliz. Por isso, nós temos lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados puros de coração, os que não guardam a mágoa, os que não guardam ofensa, os que perdoam. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E como se enxerga a Deus? Quando se enxerga a divindade em cada pessoa. Quando olhamos para cada pessoa, que nós todos somos criaturas divinas. Quando olhamos para cada pessoa, e percebemos, Deus está ali. Por que Deus está ali? Porque o Criador coloca na sua obra toda a sua característica. Porque o Criador coloca na sua criatura as suas características. Observemos um pintor que pinta um quadro. Nós usamos de uma figura de linguagem chamada metonímia, que podemos trocar o autor pela obra. Vemos um quadro pintado por Da Vinci, por exemplo, e em vez de dizer eu vi o quadro pintado por Da Vinci, eu direi eu vi Da Vinci. Eu não vi Da Vinci lá, por exemplo, na Mona Lisa. Eu vi a Mona Lisa, mas como foi Da Vinci que pintou? As suas características, os seus traços estão lá naquele quadro. Então eu posso dizer, eu vi Da Vinci. Nós somos criaturas divinas e em nós estão os traços da divindade. Vejamos, da perfeição que é Deus, ele nos deu a perfectibilidade, a capacidade de nos aperfeiçoar. Então, nós trazemos a divindade em nós. E esse ver Deus é justamente olhar para a pessoa e transcender aos seus defeitos e perceber que ali, aquela pessoa, assim como eu, pode crescer, pode evoluir. E é isso que um coração sereno, uma mente tranquila, uma consciência quiete, consegue fazer com que assim hajamos. E só teremos uma consciência quiete, só teremos uma mente serena, só teremos um coração sereno, se não guardarmos as mágoas, se não guardarmos as ofensas. E a forma de nos livrar das mágoas e a forma de nos livrar das ofensas é exercitando o perdão. É exercitar o sentimento de paz, desejando a paz por meio dos sentimentos, da sensibilidade, da compreensão a todas as pessoas que conosco estão, como Cristo assim nos fez. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, disse ele. E como ele nos deu o reconforto, dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo para perdoar e entendamos que o perdão é o remédio que reconforta a alma doente, que recompõe a alma doente. Agradeço mais uma vez ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus, pelo convite para estar aqui nessa live, desejando a todas as pessoas uma excelente semana em paz. Nós é que agradecemos de coração ao Simão por sua presença tão generosa e pela reflexão que nos trouxe hoje. E eu quero convidar a todos para encerrarmos esse momento, elevando nossos pensamentos a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta
para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. E agradecemos também a cada um de vocês que esteve conosco até aqui, compartilhando desse momento de aprendizado e fraternidade. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.